Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Legal, Marco Melo sou eu. Muito boa tarde, muito obrigado. Esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Aquele programa que todos os domingos fala sobre alcoolismo, adicção, também conhecida como dependência química. Falamos sobre dependências emocionais, falamos das irmandades de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, Naranon, Alanon, enfim, falamos sobre esse maravilhoso programa de 12 passos que a vida de muitos já modificou. É isso mesmo. Legal, já estamos no ar para eu me organizar aqui. Acabei de chegar. Muito obrigado ao meu grande amigo José Aparecido, que acabou com Mistura Brasileira aqui pontualmente, né? E vamos lá, agora tocar aquela do The Flanders para abrir o programa, me organizar aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Legal, voltamos aqui com o programa Independência, maravilha! Essa música que vocês ouviram agora, Antes de Dormir, do The Flanders, muito bacana, passa uma mensagem aí de aquele alívio que dá quando nossa mamãezinha estava ali para nos ninar, para nos colocar na cama quando éramos crianças, traz essas coisas boas, né? De um passado, né? Longínquo no meu caso, né? Maravilha! Vamos ouvir aí, eu já li mais cedo, eu já gravei para vocês as reflexões diárias de Alcoólicos Anônimos. Reflexões diárias Alcoólicos Anônimos. 2 de agosto. Nós nos tornamos dispostos. Neste momento, estamos tentando pôr em ordem nossas vidas, mas isso não é um fim em si. Alcoólicos Anônimos. Como posso facilmente ficar mal orientado ao aproximar-me do 8º passo? Desejo ser livre e transformado de alguma maneira pela prática do 6º e 7º passos. Agora, mais do que nunca, sou vulnerável ao egoísmo e à minha agenda oculta. Preciso cuidar de lembrar que a autossatisfação, algumas vezes proveniente do perdão das pessoas que prejudiquei, não é o meu verdadeiro objetivo. Torno-me disposto a fazer reparações, sabendo que através deste processo sou corrigido e ajudado de seguir adiante. Conhecer e desejar a vontade de Deus para mim. Livro 24 horas por dia. Pensamento de AA para o dia. Alcoólicos Anônimos não têm desavenças com médicos, psiquiatras ou religiosos. Temos grande respeito pelos métodos de cada um e ficamos contentes com qualquer sucesso que eles possam ter tido com alcoólicos. Estamos sempre querendo cooperar com eles de todas as maneiras. Quanto mais médicos, psiquiatras e clérigos pudermos ter para trabalhar conosco, melhor. Existem muitos que têm um verdadeiro interesse em nosso programa e gostaríamos de ter muitos mais. Será que estou pronto para cooperar com aqueles que têm interesse sincero por AA? Meditação para o dia. Deus está sempre pronto para derramar suas bênçãos em nossos corações e com muita generosidade. Mas, assim como a semeadura, o chão deve ser preparado antes que a semente seja lançada à terra, é nosso dever preparar o solo. Cabe a Deus fazer a semente germinar. Essa preparação do solo significa muitos dias de uma vida correta, em que se escolhe o acerto e se evita o erro. Quando você vai em frente, a cada dia fica melhor preparado para o plantio de Deus, até que você chegue à colheita. Aí você compartilha a colheita com Deus, a colheita de uma vida útil, mas significativa. Oração para o dia. Rogo para que minha maneira de viver seja preparada adequadamente, dia após dia. Rogo para que eu lute, a fim de que
eu fique pronto para colher o que Deus plantou em meu coração. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Maravilha! Voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. O Paulo Campos Dias, autor do livro Um Elefante na Sala, Família e Dependência Química, um livro do selo Independa, ele foi muito assertivo nesse livro. Ele fala umas coisas bem bacanas, né? E eu selecionei para vocês o capítulo Os Problemas São Sintomas, porque a gente que convive com um alcoólico ou então com um dependente químico, antes da gente perceber que o problema está instalado e que realmente aquele ente querido, aquele parente, aquele filho, aquele irmão, aquela mãe, aquele pai, enfim, seja lá qual for o grau de parentesco daquele nosso ente querido que esteja com problemas com álcool ou outras drogas, nós não percebemos que aquele monte de problemas que vão se agravando na vida da família e da pessoa, na verdade, eles são sintomas, tá? Então eu vou ler justamente esse capítulo, porque quem sabe tem uma mãe, um pai, né, que esteja nos ouvindo e que se identifique com isso, né? Com esse sentimento de perda de controle perante esse ente querido, né? Então vamos lá. De maneira geral, os problemas começam primeiro na parte emocional ou psicológico. Aquele filho, aquele estudante ou trabalhador que era uma boa pessoa começa a apresentar falhas de comportamento, também chamado nos grupos de ajuda mútua, como Alcoólicos Anônimos, de defeitos de caráter. Começa a mentir, a manipular, a ter alterações bruscas de humor, fica suscetível a qualquer tipo de crítica, reagindo negativa ou desproporcionalmente. Não aceita mais os valores da família, deixa de lado sua religiosidade. Em dado momento, pode começar a ter delírios, crises de ciúme, surtos psicóticos. A família nota a mudança. Ele não é mais o mesmo. A pessoa está começando a se transformar naquele elefante do início do nosso livro, porque o livro chama-se Um Elefante na Sala. Quem é o elefante? É o dependente químico ou então o alcoólico, que de repente é como se você tivesse um elefante na sala. E você sabe que um elefante incomoda muita gente, né? Os profissionais, costumeiramente, ao receber parentes que possuem a doença da dependência química no seio familiar, sempre ouvem colocações como essa: eu não conheço mais meu filho. Eu reconhecia meu filho até os 16, 18, 20 anos. De lá pra cá, essa pessoa que está dentro de casa eu não conheço. O familiar não reconhece porque o que está aparecendo não é mais a pessoa, é a doença. A pessoa estaciona nesses 14 a 18 anos, isso varia conforme o caso, naturalmente, e é a doença que domina o comportamento a partir dali. O doente conhece a família, sabe como eles reagem. Já a família não conhece o modo de atuação da doença. Tem início um embate desigual. A família torna-se previsível para o dependente químico, pois ela deixou de agir com autonomia e passou a reagir aos comportamentos dele. O dependente afasta das atividades com a família. Se afasta das atividades com a família. Não comparece a aniversários, falta a encontros, deixa de frequentar igreja. São problemas sociais incipientes. Junto deles começam os problemas na formação. O jovem entra numa faculdade, não gosta ou não consegue acompanhar e sai. Começa outro curso, interrompe. Não é aquele.
Começa outro, interrompe. Vemos jovens com 3, 4, 5 ou mais cursos universitários iniciados, porém nenhum finalizado. Às vezes, abandonam completamente. Às vezes, esse abandono se dá mais cedo ainda. Com 15, 16 anos, o filho não consegue concluir nem mesmo o ensino médio. A família tenta ajudá-lo pagando um curso intensivo ou um supletivo, ou ainda pedindo favores a pessoas conhecidas na escola para que, enfim, ele finalize seus estudos ou consiga entrar em uma universidade. Mas, muitas vezes, não obtém sucesso. Imagina que ele seja, entre aspas, normal. Porém, ele já está adoecido, já se transformou no elefante e a família não sabe que elefante não consegue estudar. Com a doença progredindo, surgem os problemas econômicos. O dinheiro já não é mais suficiente. Quando é o marido que se transforma nesse elefante, o dinheiro não dá para as despesas do dia a dia da casa. Os outros familiares tentam compensar a ausência do dinheiro procurando emprego, realizando 2, 3 atividades econômicas de forma a dar suporte econômico que está faltando. Isso, no entanto, contribui para que o alcoolista enverede cada vez mais nos descaminhos do álcool. Isso vale para as drogas também, viu, galera? Se tem alguém que contribui financeiramente ou já não preciso mais me preocupar tanto, é o pensamento equivocado de quem está bebendo. Começam os problemas conjugais. Discussões, brigas, ameaças de abandono do lar, não aguento mais, vou embora, e o marido deixa a casa. Às vezes é a esposa quem vai para a casa da mãe. Lá fica 10, 15 dias e depois volta por saudade ou por imaginar que tudo mudará, já que por medo de perder o relacionamento, nesses 15 dias ele parou de beber. Mas tempos depois recomeça lentamente, uma cerveja, depois uma vodka e daí um tempo já está bebendo mais do que antes. Assim, problemas psicológicos, sociais, econômicos, conjugais, espirituais e até mesmo legais, como processos, detenção, prisão, são criados com a progressão da dependência química. Essa é uma visão diferente da de que vimos antes, na partida da premissa de que eram problemas que levavam as pessoas a beber e a usar outras drogas até se tornarem viciadas. Hoje, a visão é outra. As pessoas bebem por quê? Porque a bebida está disponível, porque há os rituais de nossa sociedade, há a banalização do consumo de álcool em nossa sociedade decadente. Não se bebe porque se tem problemas. Bebe-se simplesmente porque há disponibilidade e é usual beber em nossa sociedade. A pessoa com predisposição orgânica, com tolerância, sendo estimulada pelo fator ambiental e desconhecendo a possibilidade e os danos da dependência química, vai beber despreocupadamente. Do beber ocasional, ela vai a um consumo habitual, desse hábito ao abuso e do abuso à dependência. Quando se instala a dependência, aparecem e evidenciam-se os problemas citados, psicológicos, sociais, econômicos, conjugais, jurídicos, espirituais, etc. Por isso, é bom reafirmar que não são os problemas que levam ao uso, e sim o uso que leva ao abuso e este à dependência, já que se trata de uma doença cujos sintomas são aqueles mesmos problemas. Ora, se é uma doença, por que até hoje as pessoas continuam vendo aparecer elefantes em suas casas? E por que elas ainda não sabem lidar com esse elefante? A informação, o conhecimento. Falamos a respeito da visão antiga da dependência química e apontamos a abordagem atual. Retomando um pouco a visão antiga, que era feita de julgamentos de valor, falava-se em sem-vergonhice, canalice, falta de vontade, fraqueza moral, etc. Dizia-se que os problemas psicológicos, sociais, econômicos e outros levavam a pessoa a beber ou a usar outras drogas, daí partindo para o vício. Uma distorção de como realmente funciona a dependência. A ciência atual começou a levar em consideração os riscos genéticos
Como se trata de risco, não é uma certeza, e sim uma propensão que determinadas pessoas podem ter em função da incidência em seus antecedentes. Nenhum fator genético nessa área é 100%. O fator genético contribui para que, dependendo de outros fatores associados, a dependência se desenvolva. Quer dizer que um pai alcoolista pode ter 10 filhos e nenhum deles desenvolver a dependência do álcool ou de qualquer outra droga. Portanto, o fator genético não é determinante, mas sim a sua associação ao fator ambiental e à predisposição e tolerância orgânica. O fator ambiental pode ser modificado. Podemos lidar com ele por meio da educação, do exemplo, da conscientização. Com ações preventivas nesse sentido, é possível levar as pessoas com fatores predisponentes a não desenvolver a doença. Quando o indivíduo toma consciência de que não deve se expor a esse risco, quando interioriza esse conhecimento, daí a eliminar o uso é uma questão de tempo. Maravilha! Então esse foi o texto do Paulo Campos Dias no livro Um Elefante na Sala. E comentando a respeito dessa leitura que eu fiz agora, realmente o programa Independência concorda com essa nova abordagem da dependência química e do alcoolismo, né? Não é que os problemas levam a pessoa a se drogar ou a usar álcool em demasia, levando a dependência do álcool. Não, ao contrário. A dependência do álcool leva a pessoa a ter problemas. Então, muito claro, está aí. Inverteu-se as novas definições científicas da dependência química, apontam muito mais para essa nova abordagem de que não é sem vergonhice, é doença. Não é canalice, é doença. Não é falta de força de vontade, não é vagabundo, não é... Enfim, né? Claro que a pessoa exposta e já desenvolvida a doença da dependência química ou então da dependência alcoólica, ele vai estar se portando como sem vergonha, como mal pagador, como mentiroso, manipulador, enfim, né? Quem convive com um alcoólatra ou com um dependente químico sabe muito bem do que eu estou falando, não é, Dona Maria? Faz tempo que eu não me dirijo à senhora. Dona Maria é nossa personagem fictícia que tem um filho chamado Juninho, e o Juninho enfia o pé pelas mãos, é um dependente químico e alcoólico daquele de carteirinha e faz todas aquelas coisas que a doença, quando não controlada pelos 12 passos ou então por qualquer tipo de tratamento de dependência, fazem, né? Mente pra mãe. Fala que vai na feira comprar o frango, que é a velha história, né? Vai comprar o frango do domingo lá e não aparece mais com o frango. Quando aparece, ou o frango tá frio, ou ele nem comprou o frango e encheu a lata com o dinheiro que a Dona Maria deu, enfim, né? Quem convive com um alcoólico ou com um dependente químico sabe muito bem do que eu estou falando. Maravilha! Vamos dar continuidade aqui, vamos tocar, vamos de música um pouco também, né, galera? Não é só falatório aqui no programa Independência, não. Agora, mais uma do The Flanders. Agora, aquela, justamente eu estou falando para cutucar o dependente alcoólico, né? Quando ele percebe que um monte de garrafas vazias e ele não se reconhece no espelho, pode ser um indicativo de que ele perdeu para o álcool. Quando nós falamos em recaída e recuperação, nós temos que ter o seguinte entendimento. Se a recaída ela faz parte da doença e a recuperação faz parte de tratamento, antes de eu estar fazendo uso da substância, eu estou recaído dentro de um dos sintomas da doença. Então eu tenho que entender o que é a minha doença. Então quer dizer que só recai uma pessoa que se encontra tratando da doença. Pessoas que não tratam da doença, gente, elas só voltam a usar. Eu preciso matar esse paradigma, essa forma chula que as pessoas falam, que eu recaí. Queridos, por favor,
Entendam que uma pessoa só recai quando ela vem tratando da doença, realmente tratando dos sintomas da doença, tratando daquilo que ela tomou contato, que ela reconhece, que ela sabe que realmente se mostra como um problema na vida dela. Fora isso, essa pessoa está sem fazer o uso, pois ela está vivendo dentro de um parâmetro de substituição, de racionalização. Então ela arrumou um namorado legal para transar, ela arrumou um carro bacana para correr, ela arrumou uma viagem gostosa para fazer. E aí ela está dentro dessa substituição. Ela arrumou um cachorro para passear, ela arrumou aí um local para trabalhar, e ela está dentro do parâmetro da substituição, da transferência. Ela não está tomando como base que os sintomas da doença é o que vão levar ele a voltar a fazer o uso. E aí, obviamente, como ele não está em tratamento por parte desses sintomas, ele não está dando a devida atenção a esses sintomas, quando ele volta ao uso, ele acha que ele recaiu. E, na verdade, ele não recaiu. Ele só voltou a usar. Ele tinha dado um tempo, porque esse tempo que ele deu, ele substituiu por alguma coisa. Aí, esse cara que agora começa a dar devida atenção aos sintomas da doença, através da literatura, do apadrinhamento e da frequência no grupo, ele reconhece, tenho um problema maior. Este problema tem um nome, chama adicção. Essa adicção é algo que eu não sei explicar, e agora eu estou entendendo que eu sou adicto da doença, não é das drogas, pois eu recaio primeiro em comportamentos doentis, muito antes de fazer o uso da substância psicoativa que anula os meus sentimentos em relação aos comportamentos que eu venho tendo e que eu acabo, através desses comportamentos, me comprometendo. Então, uma vez que eu dou a devida atenção aos padrões de comportamentos esses que estão sendo me mostrados por uma outra pessoa, comportamentos esses que são inadequados, que as pessoas estão vendo e estão falando, como que pode? Olha o que o Júlio está fazendo. Onde que ele quer chegar desta maneira? Quando eu recaio nesses comportamentos e eu não dou devida atenção, porque eu não estou dentro do que o tratamento me oferece, obviamente o resultado final de um cara que é portador da doença da adicção, aonde a minha adicção foi a escolha do uso de álcool e de drogas, eu vou tomar contato com a substância química. Se a minha adicção fosse por comida, eu iria tomar contato com a lasanha e também com a feijoada. Se a minha adicção fosse pelo sexo, eu iria ficar dentro de uma busca incessante da masturbação, ou então da ejaculação, ou de qualquer parâmetro que vincula-me à questão sexual. Eu preciso, no mínimo, agora que eu estou entendendo o que está me acontecendo, é compreender, cara, sintomas que eu estou manifestando, eu tenho entendimento sobre isso, eu reconheço que sintoma de preguiça, sintoma de projeção, sintoma de insatisfação, de raiva, são sintomas. Estes sintomas, eles estão se manifestando em qual ordem e por quais motivos? Eu estou sendo confrontado pelo meu empregador, pela minha família. Eu estou sendo, de uma certa maneira, colocado em xeque, aonde eu não sei sair daquela situação. Quais são os sintomas que estão manifestados e que eu, por não saber lidar com esses sintomas, estou trazendo para mim problemas maiores. E que agora, escutando um pouco da literatura, escutando um pouco do apadrinhamento, escutando um pouco dos companheiros que estão querendo se recuperar, eu estou fazendo aí um comparativo e estou começando a entender que eu tenho um problema maior. Meu problema não é com o uso de álcool e de droga, ao contrário, ou coisa boa que é beber e fumar maconha, ou delícia que é cheirar cocaína. Porque enquanto eu estou fazendo uso da substância, o que detém naquele momento é a progressão da minha doença. E o que aumenta é o uso da substância. E aí, quando eu vou para o grupo anônimo, ou eu vou para a cadeia, ou eu vou para um hospital, ou eu vou para dentro de uma escola, eu vou deter o uso da substância. E aí o que vai progredir
vão ser os sintomas da minha doença. Então, quando eu começo a compreender que quando eu fico sem o químico, o que cresce é a doença, ou que quando a doença é detida através do programa, o que pode vir a crescer é o uso do químico, quando eu entendo essa variante, eu começo a entender que fazer o uso da substância química não é algo que cai na minha frente e eu pego e faço o uso ali, pá, como se fosse Shazam, uma estrela cadente que caiu. Não. Eu, dentro de uma projeção, dentro de uma trajetória, não dando a devida atenção a como que eu estou lidando com situações e com circunstâncias da vida, não tendo habilidade para com os meus sentimentos, não tendo percepção sobre aonde aquilo vai me levar, eu sou um apto candidato a vir a sofrer dos horrores da doença, pois a doença está manifestada e o químico naquele momento não. Mas sofrer dos horrores desta doença vai acabar me fazendo a chegar no estágio final do sofrer da doença e a minha busca por um alívio vai ser na substância química. Cara, então quer dizer que eu estou dentro de um parâmetro? Sim, o Júlio está dentro de um parâmetro. Só acaba por vir a recair uma pessoa que tem contato com o que são os sintomas da doença. Aquele que não tem contato sobre o que são os sintomas da doença, ele não está num processo para vir a recair. Ele está dentro de uma possibilidade de voltar ao uso daquilo que ele estava fazendo, aonde aquilo que ele estava fazendo não deixava ele ver os sintomas da doença. Agora, um cara que está tendo um contato direto com todos os sintomas, faz parte da literatura, tem um processo de apadrinhamento, tem um processo de convívio no grupo, é um cara, um membro produtivo da sociedade, esse cara tomou contato com todos esses sintomas que existem dentro de todos esses parâmetros e não fez nenhum movimento contra o que está se manifestando, esse cara vai recair. Ele vai recair através do uso abusivo de uma substância psicoativa, que era o caminho que ele sempre se utilizou para que quando ele se encontrava dentro desses abusos emocionais que os sintomas acabam por causar a ele, o uso fazia-se presente e ele não sentia esses abusos. Ele nem entendia esses abusos. Agora, o cara não tem essa percepção, ele vai ficar dentro da ideia de que a recaída faz parte da recuperação. E não é. Recaída é recaída. Recuperação é recuperação. Ou eu estou num processo de recuperação de movimento, ou eu estou dentro de um processo onde eu estou ausente ao que o programa me oferece e estou presente à doença. Ou eu escolho qual caminho eu quero a seguir, ou eu nunca vou entender que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Eu aprendi isso na escola, no primário. Agora eu quero estar em recuperação, tendo comportamentos que vão me levar a fazer o uso. Não dá. Eu tenho que usar o que o programa me oferece para deter esses comportamentos, para que eu não volte a fazer uso desses comportamentos de uma forma nociva e que o resultado final e mais óbvio de quem é portador de comportamentos adictivos é o uso da substância psicoativa, que isto é, no meu caso, que tenho como opção da minha adicção o uso de álcool e drogas. Um cara que tem como opção da adicção dele o comer, ou então as compras, ou o sexo, ou o exercício, ou busca de emoções, porque dentro de um parâmetro de 8 tipos de comportamento adictivos, eu vou me deparar com o resultado final da minha escolha daquele parâmetro adictivo. No meu caso é droga. No caso de amigos que eu conheço, é a busca de emoções. Então eles pulam de paraquedas, eles acabam fazendo roleta russa nas avenidas, eles saltam de bad jump,
fazem coisas em busca de emoções. E outros que têm como opção de adicção uma questão alimentar, se tornam obesos, comprometidos na saúde, no seu triglicérides, no seu colesterol. Então, ou eu tenho uma leitura sobre a doença e tenho um entendimento sobre o que é recaída, ou eu vou ter problemas maiores. E esses problemas maiores vão se mostrar, eu não vou saber lidar com os mesmos e não vou saber qual caminho a seguir. E aí, mais uma vez, o que eu aprendi no primário, quando eu era bem jovenzinho, se faz presente no hoje, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Aí eu tenho que escolher. Júlio, o que você quer? Você quer se recuperar ou você quer ficar dentro dos sintomas da doença, justificando tremendo absurdos, que são até plausíveis, né, dentro de uma escuta de uma outra pessoa, com a ideia que eu estava em recuperação e acabei recaindo. E aí esta pessoa que de uma certa forma está fazendo essa escuta, ela até leva de forma plausível, poxa, ele estava se esforçando, ele estava fazendo diferente, ele queria mesmo não voltar a usar. Só que essa pessoa que está fazendo essa escuta, que de certa forma é até plausível, mas é inverídica, não tem o entendimento que eu, portador de uma doença que tem que ser, de uma certa maneira, vista, tomada atenção, tem que se ter percepção sobre os sintomas que ela manifesta, a mesma já estava ativa no corpo do Júlio há muito tempo. Tão ativa ela estava que no momento oportuno o resultado final se deu presente, que foi o uso do químico. Aí essa mesma pessoa que me escutou e que falou, poxa vida, mas ele estava vindo tão bem, olha o que aconteceu com ele, essa mesma pessoa, sem ter esse grau de aprofundamento e compreender isso, ela nunca vai conseguir mostrar para o Júlio que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ela vai até querer mostrar ao Júlio que eu só vim a recair porque eu estava em recuperação. E, na verdade, eu vim a recair pois eu não estava em recuperação da doença da adicção. Eu estava sem fazer o uso do químico. E ficar sem o uso do químico não define que a pessoa está em recuperação. Estar em recuperação começa por aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver esta vida através do que o programa me oferece. Que me oferece interpretar os fatores de impotência, os fatores de perda de controle, os fatores de uma vida ingovernável, faz-me entender que existem poderes maiores, me mostra que eu vou ter que entregar a minha vida e minhas vontades, deixa claro que existe um médico e um monstro dentro da minha própria personalidade, me deixa claro que eu tenho que ter mudanças, e para que eu tenha essas mudanças eu preciso dos princípios espirituais que o programa de 12 Passos me oferece, mente aberta, boa vontade e honestidade. Então, quando eu me aprofundo dentro do processo de recuperação e recaída, eu consigo entender claramente que existe algo que difere os caras que realmente nunca mais voltaram a usar droga daqueles que voltaram a usar droga por inúmeras vezes, repetidas vezes, sem entender que o uso que eles assim estão fazendo repetidas vezes não faz parte da recuperação, só faz parte da doença. Não tem nada a ver com o processo de recuperação. Ao contrário, é totalmente contra o processo de recuperação. Queria agradecer muito, muito mesmo, porque isso é um entendimento de muita profundidade. Beleza, obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Comerciais não, né? Apoios culturais, porque se trata de uma rádio comunitária. Maravilha!
a segunda pergunta da ouvinte Nancy é voltada aos alcoólatras, que ela chamou aí de alcoólatras, que é a mesma coisa que alcoólico na visão de Alcoólicos Anônimos, ou então os médicos costumam chamar de alcoolista. Trata-se do doente pelo álcool, né? Que perdeu o domínio sobre sua vida através do álcool. Então ela pergunta assim, que todo alcoólatra, ele acha que não tem problema com a bebida. Sério mesmo? Eu sabia, você falou de mim agora, hein, Nancy? Eu também achava que não tinha problema, não, mas nossa, saía de casa sexta-feira e só chegava segunda-feira lá pelas, sei lá que hora da tarde. Não tinha problema não, viu? Eu não tinha. Até parece. Bom, então, piadas à parte, a gente dá risada porque temos que rir das nossas mazelas, mas sabemos que é um problema muito sério. Não estamos dando risada da problemática, nem da vida, né, sofrida que as famílias têm, né? Vamos deixar isso super claro, né? O programa Independência, eu particularmente, Marco Melo, eu dou muita risada das situações da vida, né? E das coisas que eu mesmo fiz quando eu estava na pingaiada. Pelo amor de Deus, se eu contar aqui, e é engraçado, o que eu posso fazer? Eu acho engraçado, mas eu sei que o sofrimento não é engraçado, a doença não é engraçada, é um problema sério, e nós tratamos essa problemática com muita seriedade. Porém, não podemos perder o nosso humor, né? Achar as coisas divertidas e levar tudo para o lado feliz, né? Engraçado da vida. É uma maneira de superar as dificuldades, mas não acreditem que eu estou rindo da dificuldade sua, viu, Nancy? Particularmente com você que mandou a pergunta, não estou tirando um sarro de você, nem tampouco do seu alcoólatra, nem tampouco da dificuldade que sua família, eu tenho certeza, está atravessando, porque você fez duas perguntas muito sérias, e aí eu levo na brincadeira, porque eu sou brincalhão, mas não é brincadeira, a doença do alcoolismo é muito séria. Então ela pergunta aqui, sim, se o alcoolismo é uma doença, por que os alcoólatras não aceitam que precisam de tratamento? E é uma sensacional, excelente pergunta. Parabéns, Nancy. Você está conectada, você está sintonizada com os princípios da recuperação. Por isso que você fez uma pergunta tão pertinente. E a resposta que a psicóloga especialista em dependência química e alcoólica fala, a Maria Heloísa Bernardo, responde assim a essa pergunta. A negação a negação da doença é uma das principais características do alcoolista. Vem sempre acompanhada da ilusão de que pode controlar seu uso. Estes dois mecanismos de defesa constituem sérios obstáculos, muitas vezes intransponíveis à recuperação, pois escondem do dependente a sua dolorosa realidade. Em um estágio inicial da doença, o alcoolista nega o problema, porque o consumo do álcool ainda não provoca danos físicos ou comportamentais perceptíveis. No estágio médio, ele não consegue atribuir os problemas de sua vida ao uso da bebida. Na maioria das vezes, acredita ingenuamente que o álcool é a solução para eles. No estágio crônico, seu pensamento e juízo apresentam-se comprometidos por danos neurológicos. A dependência química é uma doença crônica bastante insidiosa. Instala-se gradativamente, permitindo que o seu portador vá se ajustando à sua evolução. Como os dependentes se adaptam à doença, quase sempre não conseguem fazer a distinção entre beber e abusar da bebida. Essa é a resposta da especialista, e eu, como um alcoólatra, já fui um alcoólatra, né? Porque aquele atrá que a gente fala do alcoólatra é aquele que tem idolatria, que ama o álcool, né? E eu fui um desses amantes do álcool, né? E hoje eu me considero um alcoólico em recuperação. É o componente que as pessoas que vivem
o tratamento dos alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos ou os tratamentos de 12 passos colocam esse componente em recuperação, porque a gente nunca deixa de ser, né? Porque a doença é incurável. Então a gente nunca deixa de ser alcoólico, não adianta. O cara falar que é ex-alcoólatra, ele já mentiu, porque não existe ex-alcoólatra, ele vai arrastar com essa doença pro resto dos seus dias. Porém, negação é uma parte da doença do alcoolismo e do uso de drogas também, né, da adicção, que diz que eu não tenho doença. Olha que legal. O cara que é alcoólatra, ele acha que não tem doença, que não tem problema com álcool. Então é por isso que essa negação é o maior empecilho para que ele entre em tratamento. Como a gente falou na resposta anterior à sua pergunta, né, do tratamento, então, enquanto ele tiver condições físicas de continuar bebendo ou usando droga, ele vai continuar usando droga e bebendo. Ele tem caminha quente para deitar, ele tem cafezinho na mesa de manhã cedo, o prato dele está prontinho na hora do almoço, para que ele vai parar de usar, né? Ele tem tudo, a família acoberta toda a sua doença. Então, na minha opinião, é rua nele. Você quer usar? Quer beber? Não aqui na minha casa, senhor. Aqui na minha casa a gente não bebe e não usa droga. Então, você quer usar e quer beber, é da porta para fora. Aqui dentro de casa não. E eu também não acoberto e não entra na minha casa drogado ou então bêbado. Pronto, acabou. Quero só ver se nego vai continuar negando que tem um problema, uma doença, se não tiver toda a facilitação, né? Aquela caminha quentinha, aquele chuveirinho, né? Enfim, né? Tudo. Aquela vidinha boa que a família proporciona para o alcoólatra, né? Então, parou o processo de facilitação, fica bem mais fácil do cara entender e assumir que tem um problema. E quem sabe aceitar uma internação, se for o caso de internação, ou aceitar ir numa reunião de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos. É isso que vai salvar a vida dele e vai salvar o convívio da família. E em relação à família, é muito importante que a família procure as irmandades de ajuda mútua de familiares, ou de alcoólicos ou de adictos, que é o é o Naranon para familiares de adictos e o Alanon para familiares de alcoólicos. A gente deu giro nas irmandades, tem telefones de ajuda. Por enquanto, as reuniões presenciais não estão acontecendo em função da pandemia, logo vão voltar, mas tem reuniões online e muitos companheiros e companheiras estão conseguindo ficar sóbrios, limpos e também recuperados familiarmente através das reuniões online. Entre em contato com na.org.br, aa.org.br, neuróticosanônimos.org.br, naranon.org.br e alanon.org.br. Através do site você consegue as informações necessárias. Bacana, já falei demais, agora vamos ouvir uma musiquinha. Salomão do Reggae, Menina Tatuada. O Salomão do Reggae, ele é evangélico, ele é de uma dissidência das igrejas evangélicas. Ele é Rastafari evangélico, ele toca músicas que falam, algumas falam sobre drogas, né? Ele parece que ele nunca usou droga, mas ele faz bastante música a respeito disso, tanto que isso prova que existem outros caminhos para recuperação que não o dos 12 passos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, etc e tal. E existe também programas de recuperação nas igrejas evangélicas e também na igreja católica. Eu conheço a pastoral da sobriedade. Portanto, não existe só um caminho para que se pare de usar álcool e drogas. Existem outros caminhos. Então, de repente, o seu caminho pode ser através de uma igreja evangélica. Tem muitas que fazem trabalhos muito sérios, muito bacana a respeito de álcool e drogas. Então, se você se identifica mais com o caminho espiritual das igrejas evangélicas ou então da
católica, procure seu padre ou seu pastor e pergunte se suas igrejas não têm um programa de recuperação, se não tem grupos de jovens que fazem esse trabalho. Eu conheço algumas pessoas que se recuperaram por esse caminho e deram muito certo. Eu tenho um primo que está aí quase 10 anos limpo e sóbrio. E olha que a gente usou muita droga junto. Eu fui pelo caminho dos 12 passos, ele foi pelo caminho dos evangélicos e ambos agora nos encontramos, nos abraçamos na sobriedade. Olha que bacana. E deu super certo para ele. E eu conheço outras pessoas. Eu tenho um grande amigo também que é pastor evangélico lá em São José do Rio Preto. Não, eu sempre falo isso, mas é São José dos Campos. Isso, 100 e poucos quilômetros de São Paulo, ali na Via Dutra, né? Seguindo o caminho do Rio de Janeiro. Ele se mudou para lá, ele é pastor evangélico da Igreja Bola de Neve e eu sei que ele faz grandes trabalhos a respeito de alcoolismo e adicção dentro da igreja dele. E ele faz incursões nas Cracolândias, em pontos de uso de drogas de São Paulo e também da cidade de São José, onde ele leva a palavra de Deus, né, dentro da concepção da igreja dele, e leva também alimento, cobertores no inverno, enfim, né, acolhimento, principalmente muitos desses adictos que vivem nas ruas, embaixo das pontes, usando droga, eles precisam também ser ouvidos, né? O problema é que eles parecem ser invisíveis para a sociedade, a gente passa e não gosta nem de olhar do lado, né? Aqui em Capivari você conhece a ponte ali, né? Quando passa lá, aposto que você só olha para frente, você não gosta nem de enxergar, a sociedade não quer enxergar. Varrer para baixo do tapete dói menos, né? Só que temos que enxergar sim a problemática das drogas, ela precisa ser vista e precisa ser encarada de frente. É muito mais fácil a gente não enxergar, não olhar, né? Não querer olhar para o que dói. Mas não vai diminuir o problema se a gente não olhar para ele. Pelo contrário, quanto menos a gente enxergar, quanto menos a gente olhar para o problema, isso vale tanto no nível social quanto no nível pessoal. No seu nível pessoal também é a mesma coisa, viu, companheiro e companheira? Aquele segredinho que você não gosta de falar, aquela coisa que dói e você guarda na gaveta do seu coração, no escuro ele aumenta, os monstros dentro das gavetas ficam muito maiores. Então vamos partilhar, vamos pedir ajuda, vamos falar com um padrinho, quem sabe um outro membro que você tenha confiança, um amigo que você acha que pode te ajudar, né? Falar sobre os nossos problemas, sobre os nossos medos, sempre vai ser bom. Maravilha! Agora então vamos para a segunda temática do dia do Júlio César Butti. Julião fala sobre a realidade da adicção. Bom dia, hoje eu vou falar sobre adicção, um problema. O que significa esse problema? Será que realmente eu tenho isso? E como que eu posso fazer para deter isso? Enquanto eu não entender que a minha adicção é um problema, eu vou achar que o meu problema é o outro. E dentro do outro eu vou chamar também a questão do álcool e da droga. Então eu não vou ficar somente vinculando-me à ideia que o outro é um ser humano, ou que o outro é o uso de álcool e droga. Eu preciso entender que eu sou portador de um problema, que esse problema tem uma dimensão muito maior do que eu acredito que seja um problema. Porque senão eu vou achar que o que me fez ter este tipo de problema que eu sou portador é o uso de álcool e de drogas. Só que quando eu tiro o uso de álcool e de drogas, o problema permanece. E aí eu tiro a história do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha vida. E aí eu entendo que o problema permanece. E aí eu tiro a dinâmica, a vivência dos meus empregadores, da minha falta de dinheiro, dos meus problemas de ordem socioeconômico. E entendo que o problema permanece. Então eu tenho que entender que a adicção é um problema. Problema esse tão maior do que eu compreendo, que se eu não der a devida atenção, esse problema não vai deixar de existir. E, obviamente, algo que eu encontrei no decorrer da minha vida, para que eu não veja esse problema, chamado uso de álcool e droga, vai fazer parte, e eu vou continuar por fazer parte do uso de álcool e de drogas por inúmeras repetidas vezes.
Pois todas as vezes que eu estou focado, fazendo uso do álcool e de drogas, eu não estou de olho no que é o meu real problema, que é a minha doença de nome adicção. Que alguns têm adicção por comida, outros têm adicção por compra, outros têm adicção por exercício, outros têm adicção por depressão. Cada um desenvolve um parâmetro dentro da doença da adicção e vive isso. No meu caso era o uso de álcool e de drogas. Quando eu detive o uso de álcool e de drogas, eu entendi que eu tinha um problema muito maior comigo do que o uso de álcool e de drogas. Ou eu olhava esse problema com uma devida atenção e dava a devida atenção, ou então esse problema nunca ia deixar de existir. Porque eu não entendia que essa adicção significava a minha escolha de vida. Eu tinha uma escolha de vida, adicto por uma escolha de vida. Escolha de vida essa, tortuosa, comprometedora, escolha de vida que não me deixava saber quem eu era, uma escolha de vida que me fazia ser cúmplice, ser conivente, ser uma pessoa ausente a quem eu sou de verdade. E aí eu era cúmplice e conivente de outras pessoas que tinham outros tipos de transtornos, ou eram pessoas que tinham transtornos de ordem neurológica, esquizofrênicos, psicóticos, ou eu era cúmplice de drogado, de alcoólatra, de vagabundo, de preguiçoso. E eu não entendia que o meu problema era muito maior do que o meu uso de álcool e de drogas. Eu tinha uma escolha de vida, que era estar junto com aquelas pessoas, era viver com aquelas pessoas, era acreditar que aquelas pessoas a quais eu estava junto, eu até era melhor que elas. E não via que a gravidade dessa minha maneira de pensar não me deixava entender o quanto pior eu era. Aí é que eu chego ao ponto de ver, será mesmo que eu tenho esse problema, que é tão problemático assim? Será mesmo que eu tenho esse transtorno chamado adicção, que é reconhecido aí pela Organização Mundial da Saúde, que as pessoas falam que quem tem esta doença morre, chega ao estado de loucura? Será mesmo que eu tenho isso? Eu nunca deixei com que o outro mostrasse para mim o que eu tenho. Eu sempre acreditei que o meu problema estava no uso de álcool e no uso de drogas. E que quando tirasse o uso de álcool e o uso de droga na minha vida, a minha vida ia melhorar, eu ia ter progresso. Só que tirou o uso de álcool, tirou o uso de drogas, eu fiquei sem usar álcool e drogas por mais de 2 décadas e eu vi que eu não tive esse tal progresso. Ao contrário, eu tive inúmeros outros progressos de forma comprometedora e nociva em várias áreas da minha vida, desde que eu tirei o uso de álcool e de drogas. Porque enquanto eu tinha o uso de álcool e de drogas, eu não entendia que inúmeras áreas da minha vida estavam sendo prejudicadas. E eu não entendia que estavam sendo prejudicadas pela minha maneira de pensar, pela minha forma de agir, pelo meu jeito de ser. Então a minha adicção estava extremamente manifestada. Eu não entendia isso. Eu não tinha essa compreensão. Que eu tinha um problema muito maior do que o uso de álcool e de drogas, que algumas pessoas falavam que tudo que acontecia na minha vida é porque eu bebia e porque eu tomava droga na veia, porque eu fumava crack, porque eu bebia pinga, porque eu cheirava pó, eu fumava maconha, e eu ficava escutando as pessoas falar isso, e eu começava a acreditar nisso. E eu não via que eu era amigo de maluco, eu era amigo de esquizofrênico, eu era amigo de vagabundo, eu era amigo de preguiçoso, eu era amigo de cara que não queria lidar com a verdade, com o corpo que tinha, com a cor do cabelo que tinha, com o tamanho do pé que o cara tinha, que o cara não gostava do pinto dele, o cara não gostava da bunda dele, o cara não gostava do pai dele, da mãe dele, o cara não gostava das pessoas que viviam ao lado dele, que o cara tinha inveja e ciúmes da irmã, do primo, do tio. O meu problema era muito maior, porque somente agora é que eu me dou conta do tamanho do meu problema e entendo a gravidade do meu problema, porque será mesmo que eu tenho isso? Eu tenho, lógico que eu tenho. E onde mostra que eu tenho isso, cara? Dentro dos problemas que eu acabei por trazer para mim, sem o uso de álcool e de droga, que são problemas que me comprometeu na minha saúde, me comprometeu na minha família, me comprometeu no meu trabalho, me comprometeu nos meus relacionamentos. Eu passo a me relacionar com pessoas sempre abaixo da possibilidade desta pessoa falar para mim o que eu preciso fazer. Enquanto eu me relaciono com pessoas que elas não vão ter consigo o poder de me mostrar quem eu estou sendo,
Obviamente eu tenho um problema, porque eu não vou deixar de ser aquilo que eu estou sendo. Porque as pessoas a quais eu me relaciono são sempre pessoas que têm uma probabilidade muito menor do que aquela que eu apresento. Então eu me vejo sempre muito melhor do que elas. E na verdade, eu sou pior do que essas coitadas. Porque essas já estão comprometidas neurologicamente, psiquicamente, comportalmente, socialmente. Elas estão extremamente comprometidas. Estão extremamente, de uma forma muito profunda, abaladas. Então eu tenho um problema, sim, um problema grandioso. Tirei o uso de álcool e de drogas e o problema se manifestou. E agora o que é que eu faço? O que significa ter adicção? Cara, eu tenho isso, sim. O que eu posso fazer para deter isso? Se eu ainda continuo dentro das minhas prevaricações, da minha mentira, eu ainda continuo sendo um covarde emocional, me relacionando com tipos de pessoas que não vão falar para mim o que eu preciso fazer. Continuo estando junto com esses tipos de pessoas e acho que o meu problema estava no uso de droga e que agora eu posso ser estelionatário, ladrão, mau caráter, eu posso ser um cara que vou trair minha mulher, que não preciso trabalhar, ou então que eu posso arrumar um empreguinho aqui, outro empreguinho ali, e não vejo que eu tenho um problema muito maior do que aquele que eu achava que era um problema quando eu estava envolvido de uma forma muito profunda, como se eu estivesse atolado numa areia movediça, que era quando eu estava usando álcool ou drogas. E aí eu fui resgatado dessa areia movediça, e quando eu saio desta areia movediça, eu entendo que os meus problemas são tão maiores, que quando eles se mostram, e se eu não tenho alguém ao meu lado, que para os momentos que esses meus problemas estão se mostrando, esses meus problemas vão tomando vida, vão tomando corpo, e vão, de uma certa maneira, tomando uma proporção que eu acabo por perder a possibilidade de deter esse problema. E, obviamente, o resultado final vai se concretizar. Pois o resultado final de quem é portador da doença da adicção, no meu caso, uso de álcool e drogas, é o uso da substância. Então eu sou portador de uma doença que trabalha na minha maneira de pensar, não me deixando pensar sobre a grandiosidade e o que é ser portador dessa doença. Sou portador de uma doença que trabalha dentro do meu agir, que não me deixa perceber como está sendo a forma de agir que eu estou tendo. Cúmplice, conivente, imprudente, incoerente, participativa, junto de pessoas que estão numa condição e num grau de loucura muito pior do que o meu. Eu sou portador de uma doença, cara, que ela trabalha dentro do meu ser. Ela faz com que o meu ser, dentro da totalidade do meu ser, onde a minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser, fique dominado por esta doença. E uma vez dominado por esta doença, todos os resultados finais desta doença me levam a estar fadado à possibilidade do uso de álcool e drogas. Porque todas as vezes que eu tive dentro do uso de álcool e drogas, as pessoas que de uma certa forma, através de uma condição normal, numa maneira íntegra, lúcida de pensar, as mesmas olhavam para mim e falavam, isso não é normal o que ele está fazendo. Isso que ele está fazendo não é certo. Mas as mesmas não tinham o grau de aprofundamento para entender que não era normal, não era certo, não era a questão da droga que eu estava fazendo uso. Não era normal e não era o certo a minha maneira de pensar para usar droga, a minha maneira de agir que me levava a usar droga, a minha forma de ser que me levava a pensar e agir para usar drogas. Então, quando eu paro tudo isso e entendo que eu tenho um problema e que esse problema é muito maior do que eu penso ter, eu abro as portas para me recuperar. Eu permito com que outras pessoas que se encontram numa condição de lucidez, sóbrias, íntegras, com os pés no chão, olhem para mim e falem, Júlio, você está mais doente do que aqueles caras que você está perto. E se você ficar perto daqueles caras, tentando fazer com que aqueles caras entendam a gravidade do problema deles, onde eles não dão vazão para entender o problema deles, a tendência é que você fique pior do que eles.
Porque se a sua doença trabalha, Júlio, na tua maneira de pensar, na forma de agir, no teu jeito de ser, você vai ser dominado pelo teu sentimento de fracasso, sentimento de angústia, de remorso, de raiva, de ódio. Uma vez dominado, Júlio, você se tornou presa fácil da doença. E se você não olhar com profundidade, cara, com atenção, se você não der a devida atenção ao que você é portador, à sua adicção, você não vai entender que a tua adicção, ela trabalha na tua maneira de pensar, ela trabalha no teu jeito de agir, ela trabalha no teu jeito de ser. E você, independente de todo o teu tempo que você tem de sobriedade, ela pode estar trabalhando de uma forma nociva, para te comprometer, para te deixar sentir sentimentos que você não precisa senti-los. Ou você para isso, cara, ou você está fadado a tentar buscar fora de você uma saída fácil e rápida. E na sua mente, na sua memória, saída fácil e rápida não é no hambúrguer, não é no x-salada, não é no milkshake. É na maconha, Júlio. É na cocaína, Júlio. É tomando um gorote de pinga, Júlio. Então tá na hora de você parar, cara. Tá na hora de você entender que você é o cara que quer o tratamento. Você é o cara que está disposto aos 12 passos. Você é o cara que permite o apadrinhamento, os companheiros do grupo, a literatura das Irmandades Anônimas fazer parte para a tua vida. Então está explicado que você só deixa de ser o drogado, você só se modifica em relação a não querer ser ainda o drogado e agir como o drogado, quando você entende quem é o drogado. Que o drogado não é aquele cara que está fazendo uso da substância psicoativa. Aquele cara que está fazendo uso da substância psicoativa, ele está num grau de comprometimento, resultado final da doença. Você não é esse cara que está no estágio final, no grau de comprometimento. Você é o cara que reconheceu ter a doença. Você é o cara que reconheceu ter um problema. Uma vez que você então entenda que você tem um problema, está tudo mais fácil para você se recuperar. Está tudo muito mais fácil para você se recuperar. E você agora tem uma chance ímpar de se recuperar. Chance essa que pode fazer toda a diferença na sua vida. Porque você está disposto com que essa chance cresça, com que esta chance floresça. Qual é esta chance? É o programa de recuperação das Irmandades Anônimas. É permitir com que o programa funcione na sua totalidade, em todas as áreas da sua vida. É não mais ficar focado que o seu problema era o uso de álcool e de drogas, e sim entender que o seu problema maior chama-se adicção. Não se chama cocaína, não se chama crack, não se chama maconha, não se chama o outro, se chama adicção. Ou você, cara, resolve tratar da sua adicção, Júlio, ou você está fadado aos horrores da doença. Obrigado. Valeu. Legal, voltamos aqui dos estúdios da Rádio Alternativa. Você ouviu aí a realidade da adicção. Júlio César Butti, Julião, falando com muita propriedade e falando de si, né? Você viu que toda vez que ele vai meter o dedo na ferida, ele bate o dedo na própria ferida e bota o próprio nome na frase, né? Júlio, você é isso, Júlio, você é aquilo. É assim que funciona o programa dos Anônimos. A gente fala de si para poder, quem sabe, ajudar o outro. Tamo junto, muito obrigado. Esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha. Vou tocar uma musiquinha finaleca aí, e ela tem a ver com uso de droga também. Muitas pessoas não têm essa interpretação dessa música, mas eu já ouvi falar, e o Bonovox uma vez falou numa entrevista que a música do U2, With or Without You, falava sobre heroína. Então ele não consegue viver com ou sem você. With or Without You significa isso em inglês, que era sem você o pozinho marrom, né? A heroína. Ele teve já algumas incursões sobre as drogas, tá limpo já há muitos anos. Não, acho que o Bonovox não usa mais drogas, mas ele também já foi jovem, também já teve seus períodos, e me falaram que essa música fala sobre isso aí. Então vamos à maravilhosa With or Without You.
É isso aí, chegamos a mais um final do programa Independência, a voz da recuperação. Espero que vocês tenham gostado dos assuntos tratados aqui no dia de hoje e esperamos também que voltem mais vezes. Domingo que vem estamos aí de novo. Agora vocês ficam aí com o programa Tardes Sônicas, as pedradas do rock and roll. Muito obrigado, beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!